Bem-vindo, meu amado irmão, seja bem-vinda, minha amada irmã. Hoje, dia 13 de dezembro, domingo da alegria, terceiro domingo do Advento, estamos reunidos para meditar o Evangelho que a nossa Santa Igreja nos propõe. Então, estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em São João, capítulo 1, versículo 6. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar-lhe: "Quem és tu?", ele fez esta declaração que confirmou sem hesitar: "Eu não sou o Cristo." "Pois então quem és?", perguntaram-lhe eles. "És tu Elias?", disse ele. "Não o sou." "És tu o profeta?", ele respondeu. "Não." Perguntaram-lhe de novo: "Dize-nos afinal quem és, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo?" Ele respondeu: "Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías." Alguns dos emissários eram fariseus. Continuaram a perguntar-lhe: "Como, pois, batizas, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta?" João respondeu: "Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é quem vem depois de mim, e eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado." Esse diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. E estas são para nós palavras de salvação. Muito bem, hoje, terceiro domingo do Advento, domingo da alegria, nós estamos nesta preparação, preparando o nosso coração para receber o Cristo. E nesse contexto de preparação, o Evangelho nos traz São João Batista, primo de Jesus, que vivia numa radicalidade muito forte os valores religiosos, os valores da época, que ainda não eram os valores evangélicos, porque Cristo ainda não tinha iniciado, estava iniciando a sua vida pública, na verdade, mas João Batista já tinha essa profunda fidelidade e amor a Deus. E João Batista era essa testemunha da luz. Ele sabia que ele não era a luz, mas que vinha dar testemunho da luz. E eu quero destacar para vocês 2 pontos do Evangelho de hoje. Primeiro, no versículo 22, quando ele é perguntado: "Que dizes de ti mesmo?" Que dizes de ti mesmo? Foi enviado, como vocês perceberam a partir da leitura do Evangelho, foi enviada uma comissão para questionar a João Batista se era ele o Messias ou se ele era o profeta que estava ali para preparar o caminho deste Salvador, deste libertador político que eles tanto esperavam. E João Batista, de uma forma muito segura, muito firme, respondeu prontamente: "Não o sou." Então, eles, não satisfeitos, continuaram a questionar: "Que dizes de ti mesmo?" E essa pergunta é uma pergunta que parece simples, mas é uma pergunta muito importante, que nesse tempo de preparação e de chamada à conversão, nós precisamos nos fazer. O que você fala sobre você mesmo? Sobre quem é você? Nós sofremos de um mal muito grande, que é o de nos compararmos uns com os outros. Por exemplo, se você vive numa das nossas casas de acolhida, se você faz parte da nossa grande família,
Talvez você se compare com algum outro irmão ou com alguma outra irmã acolhida, e você não deve fazer isso. Se você vive uma realidade de consagração, aliança, por exemplo, tem o seu trabalho, e talvez você se compare com alguém do seu trabalho, você também não deve e não pode fazer isso. Não se compare, não olhe para o outro. Aqui estavam comparando João Batista com personagens do passado, com Elias, perguntando se ele era o profeta, se ele seria um novo Moisés, sendo que nós somos únicos. Nós fomos criados por Deus de uma forma única. Deus pensou em você. Quando Ele te criou, Ele pensou em você e quis você. Ele não te criou para você ser igual a fulano ou a Beltrano, por mais santo que o fulano ou que o Beltrano sejam. E enquanto você ficar se comparando, querendo viver um chamado e uma vida que não são seus, você nunca vai conseguir ser quem você foi criado para ser. Então, deixe essa pergunta ressoar no teu coração. Que dizes de ti mesmo? João Batista, ele não titubeou. Ele não pensou duas vezes. Ele sabia quem ele era. Mas por que ele sabia quem ele era? Porque ele tinha um coração profundamente enraizado em Deus. Ele ouvia de Deus quem ele era. Por isso ele respondeu que era a voz que clamava no deserto. Porque ele estava nessa profunda intimidade com Deus, ele sabia quem ele era. Ele não estava escutando outras vozes, ele não estava dando ouvidos ao que as pessoas, as expectativas, não. Ele ouvia de Deus quem ele era. É claro que Deus também pode falar através dos irmãos, mas isso não substitui a nossa vida de oração e de intimidade com o Senhor, para que nós possamos ouvir dele quem nós somos, quem nós fomos criados para ser. O segundo ponto que eu quero destacar no evangelho de hoje está no versículo 26, quando João Batista fala: no meio de vós está quem vós não conheceis. No meio de vós está quem vós não conheceis. Dá até uma dor ouvir João Batista falar assim, que no meio de vós está quem vós não conheceis. Aqui ele estava se referindo a Cristo. Que Cristo, a verdadeira luz, estava no meio deles, mas quem estava ali sendo interrogado era ele, João Batista. Então, no meio de vós está quem vós não conheceis. E essa palavra, ela também é forte nos dias de hoje. No meio de nós também está quem nós não conhecemos. No meio de nós também está o Cristo, que precisa ser anunciado. Cristo que está abandonado, sofrendo pelas periferias da nossa cidade, que está sofrendo nas nossas ruas. Nós precisamos, primeiro eu preciso conhecer esse Cristo. Primeiro eu preciso conhecer esse Cristo e eu preciso anunciá-lo, que é justamente o início do evangelho de hoje. João Batista, ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Nós também precisamos dar testemunho da luz, precisamos ser esse testemunho. Não um testemunho de desgraça, não um testemunho de coisas ruins, mas um testemunho da luz, um testemunho do ressuscitado. Precisamos sim ser esse testemunho. E nós tanto daremos um testemunho mais forte, mais verdadeiro do ressuscitado, quanto mais nós encontrarmos o abandonado, quanto mais nós anunciarmos esse mistério de um Deus que é tão apaixonado pela humanidade, que não está lá no céu, indiferente, aproveitando a glória celeste, mas que está aqui sofrendo a dor de cada um de nós, sofrendo a dor de cada um dos nossos irmãos mais abandonados. Meus irmãos, não deixemos que este Cristo ele continue desconhecido. Anunciemos esse amor, que essa é a nossa verdadeira alegria, saber que somos amados incondicionalmente por Deus. Anunciemos esta grande alegria que é sermos amados. Anunciemos este Deus, este Cristo que não é indiferente à nossa dor, mas que se encarna nas nossas dores
e que nós precisamos encontrá-lo na sua forma mais privilegiada, no abandonado. Peçamos à Virgem Maria, Mãe da Piedade, que nos conduza sempre e cada vez mais a ter um coração aberto para este encontro e a partir do encontro para o anúncio. Com Maria sempre, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.